Vamos ler o texto, Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui este texto vai refletir o caráter de Deus como Pai. Ele é o Pai que cuida de toda a família. Essa é uma das características do Senhor. Ele fala nos versículos 14 e 15, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomou o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele vinha falando aqui da multiforme sabedoria de Deus, que se tornou conhecida a todos, de que nós fazemos parte de uma família, de que judeus e gentios fazem parte de um mesmo povo. Ele fala para nós não desfalecermos nas nossas tribulações, permanecermos firmes, perseverantes, continuarmos firmes apesar das dificuldades. E aí ele fala então, por esta causa eu oro ao Senhor, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então é eu me colocar diante do Senhor, é eu orar ao Senhor como Deus e Pai. Ele é meu Pai, aquele que me acolhe, aquele que eu falo com Ele e Ele está pronto a me ouvir. Ele está ali. E quando fala de nos colocarmos de joelhos, está falando de reverência para com o Pai. Isso se perdeu em nossa época, nós sabemos disso. Talvez alguns de vocês ainda viveram isso, ou vão lembrar das histórias que os seus pais já contaram 20, 30, 50, 100 vezes, e eles falavam, olha, quando meu pai me olhava de um jeito, eu já sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada e eu parava. É aquela coisa do respeito, de você já conhecer o Pai, de Ele te olhar de uma forma você saber que está fazendo algo errado. A questão então de nós nos colocarmos de joelhos diante do Senhor é nós reverenciamos, adoramos ao Senhor, nos humilhamos diante dEle, nós reconhecemos a sua grandiosidade, nós reconhecemos que nós devemos obediência a Ele. E estarmos de joelho pode ser literalmente ou figurativamente. Uma oração não é obrigatoriamente feita de joelhos. Uma pessoa pode estar orando de joelhos sem reverência, mas ela pode estar orando de repente sentada ou em pé, reverentemente. Nós conhecemos a história do fariseu e do publicano lá de Lucas capítulo 18, versículos 11 ao 14, onde o fariseu está ali e ele fala tudo aquilo que ele faz, que ele entrega o dízimo, que ele ora, que ele não é como aquele pecador que está do lado dele ali. E o texto fala que ele estava orando de si para si. E aí o texto fala, é uma parábola ali falando do publicano, que ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no seu peito. E ele falava, Senhor, sê propício a mim, pecador. Então é este estar de joelhos. Pode ser literalmente ou figurativamente. É eu me colocar diante do Senhor e reconhecer que eu sou pecador e o Senhor seja propício a mim, seja favorável a mim. Eu não sou nada. Eu reconheço quem o Senhor é. O Senhor é meu Pai, o Senhor me acolhe, mas isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu bem entendo. O sinal de ser pai hoje em dia é que o meu Pai vai aprovar tudo o que eu quero. Não, eu ajo de forma reverente diante do meu Pai. Eu reconheço a autoridade dele. Ele é meu Pai, mas continua sendo autoridade. E nós temos então este Pai quando
o apóstolo Paulo fala que ele se coloca de joelhos diante do Pai. E o texto continua no versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ele fala, nós pertencemos ao Senhor, é esse senso de pertencimento. Nós fazemos parte de uma família. Ele fala, estou orando ao nosso Pai. Ele é nosso, da igreja, do povo de Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós devemos a Ele toda a obediência e adoração. Ele é o nosso Senhor, é Ele quem cuida, é Ele quem nos acolhe. Então, quando nós nos chegamos ao Senhor, reverentemente, Ele nos ouve. Como aquele pai que está ali, e o filho vai conversar, e o filho senta com o pai. Aí o pai fala, ok, meu filho, o que você quer conversar comigo? Do que você está precisando? Qual é o seu problema? Qual é a sua dúvida? Eu estou aqui para te ajudar. Ele é um pai que acolhe, que está junto, presente. Este é um modelo de pai. O nosso Deus, o Pai perfeito. Este é o desafio de nós como pais também. E este é o desafio de todo pai cristão. De acolher os seus filhos, de ensiná-los que você é a autoridade sobre a vida dele. É um reflexo daquilo que Deus nos mostra nas Escrituras, que nós devemos adorá-lo, reverenciá-lo. Obviamente que nós não vamos ensinar os nossos filhos a adorar-nos, mas que eles têm que reconhecer a nossa autoridade. Que eles devem reconhecer que nós estamos ali como autoridade sobre a vida deles. E que nós estamos ali para acolhê-los, que eles pertencem a essa família, que eles estão, eles têm esse senso de fazer parte da casa, da família. Quando a casa é beneficiada, a família é beneficiada, ele é beneficiado junto. Quando há um prejuízo na família, ele é prejudicado junto. Então, este senso de pertencimento. Versículo 16 fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ele já havia falado de riquezas, né? Como nós já vimos anteriormente no texto passado, da semana passada. E hoje ele vai falar sobre esta riqueza da glória de Deus. Nós vemos aqui a característica dele como um pai encorajador. Ele nos mostra que as riquezas de Deus são superiores às riquezas terrenas. As riquezas terrenas podem nos dar um bom conforto, uma boa casa, um bom carro, um plano de saúde, uma viagem legal. Mas as riquezas do Senhor são muito maiores do que ouro, que prata, que dólar, que euro. Muito maiores do que isso. É algo glorioso, é algo que não passa. É algo que está presente sempre, que ninguém pode nos roubar. O texto fala, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então ele é um pai encorajador, que nos fortalece. Em meio às tribulações que ele havia falado lá no versículo 13, de vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque Paulo estava preso e eles poderiam se sentir desanimados e ver, poxa vida, o apóstolo Paulo pregava a mensagem de Deus, levava o evangelho, foi preso. E agora? Será que devemos continuar, perseverar? Ele fala, as riquezas da glória do Senhor, o Senhor os encoraja, eu estou orando para que o Senhor conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Então ele é um Deus amoroso que nos fortalece, como um pai deve fortalecer o seu filho quando o seu filho chega com algum dilema, com alguma dificuldade, com alguma questão que, principalmente quando eles são mais crianças, a gente pensa, puxa, mas que bobagem é essa? Que essa criança está preocupada e chorando. Mas de você sentar, conversar, orar com aquela criança, ler um texto bíblico, mostrar a fidelidade de Deus e mostrar que você está ali para ajudá-la, tranquilizar, encorajar. Olha, eu não consegui fazer isso, pai. Olha, eu estou com medo desta questão. Eu estou inseguro com isso. Calma, vem aqui, vamos orar ao Senhor. Vem aqui que eu vou te ajudar. O que você precisa? Qual é a sua dúvida na escola? Qual é o seu problema com o seu coleguinha? Vem aqui.
O Pai vai te ajudar, o Pai vai te dar essa segurança, vai te encorajar, vai cuidar de você. Então Deus é este Pai também que Ele nos encoraja, nos fortalece. E a palavra fala, com poder pelo Espírito Santo. Então Ele nos dá as provações, permite que passemos pelas provações, mas Ele também nos concede a capacitação de passarmos por elas. O Senhor, Ele mostra ao longo das Escrituras como Ele vencia a guerra pelo povo. De Deus falar que Ele lutava pelo povo, de que Ele venceu os exércitos inimigos, de que o povo de Deus era mínimo, era pequeno, mas Ele derrotou os exércitos inimigos porque Deus estava com eles, porque Deus lutou por eles, porque Deus os entregou nas suas mãos. Porque quando Josué ali estava naquele momento onde Moisés havia morrido, ele ia entrar na terra, e Deus fala para ele, seja forte e corajoso, eu estou com você. Num desafio tremendo de entrar na terra. E Moisés havia morrido. Aquele homem que havia atravessado o deserto, ficado 40 anos com o povo de Deus, agora morre e Deus fala, eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Deus nos fortalece, nos encoraja. Ele mostra como deve ser um pai cristão, um pai piedoso também. Porque Ele, como Pai, nos encoraja. É como se Ele nos pegasse e conversasse conosco, falasse, não temas, eu estou com você, eu cuido de você, eu providencio aquilo que você necessita. Você está preocupado com a sua provisão por causa da crise financeira? Não temas, creia em mim, eu sou o dono de todas as coisas, confie em mim, na minha provisão, tudo pertence a mim, e eu estou com você em todo momento. E o texto nos fala, vocês serão fortalecidos, ele ora para que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Ou seja, este fortalecimento não é um fortalecimento físico apenas, ele é um fortalecimento espiritual. Ele é algo interno. Não é físico, que eu vou lá na academia, faço alguns exercícios, ergo alguns halteres e faço esteira e estou fortalecido. É um fortalecimento interior. É a confiança que o Senhor me dá, é a fé que o Senhor me dá, é a perseverança que Ele me dá em meio às dificuldades. É o Espírito Santo de Deus que age na vida do crente, para que ele não se desespere, para que ele não perca a esperança. Este é o Deus que permite que passemos sim, pelas provações, porque Ele não é aquele Pai que vai nos mimar, mas Ele também nos concede ferramentas para passarmos por elas. Ele nos concede o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, para estar conosco, para nos capacitar. É nesse Deus que nós cremos, num Deus presente, num Deus que está conosco em todo momento, que cuida de nós, que nos encoraja, que nos concede a capacitação para sermos perseverantes e não desanimarmos e pensarmos, não quero mais, perdi o ânimo, vou deixar tudo para trás. Mas Ele nos concede esta perseverança. Versículos 17 ao 19. Ele continua fazendo a oração, falando da questão de mudar, de sermos fortalecidos. E aí no versículo 17 ele fala, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele é este Pai presente, um Pai que se faz conhecido por meio de Jesus Cristo, porque Ele fala de habitar Cristo no vosso coração.
O Senhor Jesus está conosco. Então Ele é um Pai presente que nos concede Jesus Cristo. O texto de Mateus capítulo 11, versículo 27 diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. O Senhor nos revela a Deus Pai. Nós temos no Senhor Jesus, esta pessoa de Deus, o Filho de Deus. João capítulo 10 vai falar: eu e o Pai somos um. Ele é um Deus presente, Ele está conosco. Cristo está em nós, conosco. Isso deve ser uma questão de encorajamento para todos nós. O Senhor está comigo. Cristo está comigo. Ele habita em mim. Ele habita no meu coração pela fé. Eu criei no Senhor um dia e Ele está comigo. E Ele não me abandona em meio às dificuldades. O Senhor está presente comigo. E Ele não está apenas presente, mas Ele tem um relacionamento profundo conosco. Porque estar presente nem sempre quer dizer que você tem um relacionamento profundo. Você pode viver com uma pessoa e ter um relacionamento de indiferença. Mas o texto não fala isso. O texto fala que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse arraigados é como se estivesse agarrado, preso. Um alicerce é algo que segura, que prende também, que sustenta. Não é um grudezinho, não é um adesivinho que você vai ali com a unha e tira. É algo que está preso, que já pertence, está arraigado, que você não tira, você não consegue arrancar aquilo. É algo que pertence já, que é um alicerce, está preso. Então é um relacionamento de profundidade. Não é? E quando o texto fala aqui, a fim de poder, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando ele fala sobre isso aqui, ele está falando do povo de Deus. Olha, para vocês viverem e habitar Cristo no coração de vocês, uma das consequências um dos resultados vocês viverem em amor. Vocês terem como alicerce, estarem arraigados no coração de vocês o amor uns pelos outros. Pelo povo de Deus, serem família, serem povo, amarem uns aos outros, cuidarem uns dos outros. Se vocês reconhecem a Deus como Pai, como provedor, como presente, como sustentador, como consolador, se cada um de nós somos filhos, então nós nos amamos, nós temos um relacionamento mais profundo, nós temos um relacionamento mais próximo, de queremos estar juntos, conversarmos, nos relacionarmos. Esta é a oração do apóstolo Paulo. E ele fala que através disso, então deste amor que nós temos uns pelos outros, ele fala qual é o fim disso, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então é compreender o Senhor, é nós conhecermos mais ao Senhor profundamente. Se nós amamos mais uns aos outros, nós conhecemos a Deus, amamos os irmãos de uma forma profunda, nós vamos conhecer ao Senhor também. Que desafio nós temos de olharmos para o nosso Pai, que tem esta grande família, e este Pai fala: vocês devem amar uns aos outros, se conhecerem mais, aprofundarem-se no relacionamento de uns para com os outros, e assim, em consequência disso, vocês também vão me conhecer mais, vocês vão se aprofundar mais no meu amor. Isso faz parte do Evangelho. O que a Bíblia nos fala sobre
aquilo que resume a lei e os profetas. A Bíblia fala de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala, disso dependem toda a lei e os profetas. Então nós vamos conhecer ao Senhor. O texto fala, conhecer o amor de Cristo. Isso nos ajuda a conhecer o amor de Cristo. Fala que excede todo entendimento. Mas vocês vão conhecer através deste relacionar-se, deste estarem juntos, de conversarem, de crescerem juntos, de rirem, de chorarem, de perceberem que vocês fazem parte de uma família, né? Como judeus e gentios, a quem ele estava se referindo ali, que judeus e gentios faziam parte de uma mesma família. Vocês fazem parte desta mesma família e devem amar um ao outro. Devem se aprofundar nesse relacionamento e não haver esta rivalidade entre vocês. Aprofundem-se neste relacionamento. Conheçam o amor de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos conhecer por nós mesmos. Eu vou conhecer por mim mesmo. Não vai. É o Espírito Santo quem nos capacita a conhecer o amor de Cristo. Porque ele excede todo entendimento. Porque é algo espiritual. Porque quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós só vamos reconhecer esta obra maravilhosa por meio do Espírito. Se não for por isso, nós não vamos reconhecer que ela é uma obra maravilhosa. Nós vamos achar algo esquisito, algo estranho. Vai falar, sei lá, o que é aquilo? Se você não reconhece espiritualmente a obra de Cristo, a obra salvífica de Cristo, ela só é reconhecida através do Espírito Santo de Deus. Este entendimento você só terá através do Espírito Santo de Deus. E o texto fala, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é aquele viver raso, superficial, como aquele relacionamento de pai e filho, só de oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, e olhe lá. Um relacionamento de conhecer mesmo, de se aprofundar cada vez mais, porque esse pai é um pai maravilhoso, perfeito, que você vai passar a sua vida inteira conhecendo. E você vai chegar ao fim dela e vai falar, eu não conheço a plenitude de Deus. É um processo, e eu conhecerei quando estiver com o Senhor. Mas é um processo que a gente deve sentir esse desejo. Senhor, eu quero conhecer cada vez mais ao Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero conhecer mais a Tua obra, o Teu poder, a Tua maravilhosa graça, a Sua justiça, os Seus atributos. Tudo aquilo que eu passo na minha vida, eu quero reconhecer que o Senhor está no controle de todas estas coisas. E não me rebelar contra o Senhor como um filho mimado que se joga no chão e bate a cabeça na parede ou coisas assim, achando que o pai vai fazer algo diferente porque ele está agindo daquela forma. Não. Nós queremos viver plenamente esta vida com Deus, conhecer mais a Ele. Amarmos ao Senhor de verdade. Nosso Deus e Pai também supera as nossas expectativas. O texto fala ali, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O texto nos mostra que Ele supera todas as nossas expectativas. Ele não nos decepciona quando nós conhecemos a vontade dEle. Nós podemos nos decepcionar, porque de repente Deus não responde da forma com que nós queremos. Mas Ele não nos decepciona no sentido de tudo aquilo que Ele quer vai acontecer. Ele não volta atrás. Ele não muda de ideia. Ele não mente para você. Ele não te engana. Ele não te decepciona. Ele estará com você para sempre. Ele cuidará de você para todo sempre. Ele proverá a sua vida. Ele te dará consolo em meio às dificuldades. Ele é um Deus que não nos decepciona.
mesmo que você não saiba de repente. Né? Ele está fazendo algo na sua vida que de repente você nem sabe, como aquele pai onde a criança está passando por algum perigo ali e ela vai cair, o pai segura ou ele tira alguma coisa da frente da criança que a criança nem vê, que ele ia bater a testa ali e cair no chão, o pai tira, a criança nem vê. Ou o pai pega a criança do chão porque ela está indo em direção à água, mas a criança não vê. Deus também nos faz coisas conosco, certamente nós sequer sabemos e nunca vamos saber. Ele não nos decepciona, Ele está conosco em todo momento. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Por isso nós falamos aqui de a nossa oração ser mais voltada para a glória de Deus e não apenas para os nossos pedidos, que são importantes, que são relevantes, mas primeiramente nós devemos orar pela glória de Deus, para que o nome dEle seja magnificado, que a vontade dEle seja feita, como o texto do Pai Nosso fala, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí sim, pedir pela provisão e tudo mais. Mas é nós glorificarmos ao Senhor, reconhecermos que a vontade dEle é soberana, que Ele é soberano, e colocarmos humildemente os nossos pedidos diante de Deus. Dessa forma. Porque o Senhor não nos decepciona, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. E não como aquele filho que chega diante do pai, quase não conversa com o pai, e quando eu chego para o pai, fala, ó pai, dá 50 aí. Às vezes a gente age assim. Né? Oramos pouco ao Senhor, e quando oramos ao Senhor, pedimos, Senhor, queria aquele carro. O Senhor pode me dar aquela provisão, né, para eu comprar um carro novo, porque o meu está velhinho. O Senhor podia me dar provisão para eu comprar aquela casa que eu gostaria. Tudo isso, coisas boas, importantes. Mas será que nós não temos agido como aquele filho que quase não conversa com o pai? Que quase não ora? Não chega na presença do pai? Né? Será que não estamos agindo como aquele filho que chega lá só para pedir um dinheirinho, para pedir o carro emprestado, para pedir para sair com os amigos? Qual é o tipo de relacionamento nós temos tido para com o Senhor? O Senhor, o texto fala que Ele é poderoso. Deus é poderoso. Ele não é um qualquer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa, porque Ele é Deus, Ele tem todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Aquilo que nós consideramos impossível, Ele pode fazer sim. Ele pode fazer muito mais. Em situações as mais terríveis, as coisas que parecem não ter solução nenhuma, o Senhor pode fazer. Ele é o dono de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Ele tem este poder para fazer muito mais do quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera nos filhos de Deus, nos eleitos de Deus. Então nós somos supridos pelo Senhor com o seu poder. Ele nos supre desta forma. Ele nos capacita desta forma. Ele nos capacita através do Espírito Santo de Deus. E Ele fala, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor deve nos levar à glória de Deus. A Igreja do Senhor deve glorificar ao Senhor. A Igreja está aqui não para satisfazer as suas necessidades físicas. A Igreja está aqui para glorificar ao Senhor. E a Igreja será suprida pelo Senhor, consolada pelo Senhor, acolhida pelo Senhor, amada pelo Senhor. Como um pai ama um filho, acolhe, consola e encoraja um filho.
A igreja está aqui para glorificar ao Senhor, para anunciar ao Senhor, para buscar ao Senhor em todo momento. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Não é por um momento, é para sempre, por todas as gerações. Esta geração vai passar e virá outra e outra e outra. Enquanto o Senhor não voltar, o Senhor deve ser glorificado pela igreja. E uma igreja que não glorifica o Senhor começa a morrer. Ela pode estar inchada de pessoas, mas se ela não glorifica o Senhor, se ela não reconhece a divindade do Senhor, os atributos do Senhor, a soberania do Senhor, o cuidado do Senhor para com os seus filhos, os seus eleitos, a sua justiça, esta igreja está doente e irá morrer. Mas a glória seja dada ao Senhor em todo momento, porque Ele é o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso protetor. Assim como nós, como pais, devemos cuidar, acolher, providenciar aos nossos filhos. Deus faz isso com toda a perfeição que nós não temos e nunca teremos, mas olhamos como desafio que o Senhor nos dá como pais. E de sermos inclusive desafiados pelos nossos filhos, quando não agimos conforme a palavra de Deus nos mostra que devemos ser. Algumas aplicações para nós hoje. Entenda que Deus, em sua soberania, Ele usa a oração para cumprir os seus planos. Né? O texto fala aqui que Paulo está orando ao Senhor. E talvez algumas pessoas não tenham valorizado de forma com que deve ser valorizada a oração. Deus é soberano, mas Ele utiliza a oração como uma ferramenta para cumprir os seus planos. Então valorize esta questão da oração. Ore mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor com toda a reverência. De joelhos, literalmente ou figurativamente, no seu coração, com toda a reverência, com toda a adoração no seu coração. Aqui não saiu o ponto de interrogação, mas em que nível de prioridade nós temos colocado a oração? Será que nós temos dedicado mais tempo a supérfluos, a questões superficiais e deixado a oração de lado? De repente a gente tem muito mais tempo assistindo TV do que tempo de oração. A gente tem muito mais tempo fazendo alguma coisa para entretenimento e não para oração. Pouquíssimo tempo. Talvez um tempo bem ínfimo. Um tempo bem que a gente fala, olha, nosso tempo de oração está vergonhoso. Deus usa a oração como uma ferramenta para cumprir os seus planos. Ore mais ao Senhor. Por qual motivo será que as reuniões de oração têm sido tão vazias? Não apenas na nossa igreja. Talvez no mundo inteiro. A gente conversa com pessoas do Brasil inteiro, as pessoas falam, aqui também, olha, tem meia dúzia, 8, 15. Uma igreja com 100 pessoas tem 20 pessoas lá no máximo. Nós já estivemos em outras igrejas onde nos cultos lá tem 100, 200 pessoas, na reunião de oração tem 8 pessoas, 10 pessoas. Qual será o motivo? Será que as pessoas têm perdido esse desejo de ter esse relacionamento com Deus, de conversar com Deus? Por que será? Nós precisamos orar mais pelo fortalecimento e pelo crescimento da igreja. Não só desta igreja, mas da igreja do Senhor. Os eleitos de Deus. Para que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Em meio a todos os desafios que já existem e que vão surgir. Pedirmos que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos console e nos encoraje. Porque os desafios são grandes. O povo de Deus confronta pecados e ele vai ser perseguido. O povo de Deus prega a palavra de Deus, a suficiência das Escrituras, e ele será perseguido. Oremos ao Senhor pelo fortalecimento da igreja, pela perseverança da igreja. Busque socorro do Senhor em meio às dificuldades. Eu sei que acontece muitas vezes de a gente ficar em dificuldades e uma das coisas que a gente menos quer fazer é orar. Interessante isso.
Aquilo que a gente mais precisa, a gente não faz. Quando a gente está com uma dificuldade, quando a gente está angustiado, agoniado com alguma coisa, fala, não estou com ânimo nem para orar. Mas é exatamente naquele momento que você precisa. Busque ao Senhor em meio às suas angústias, às suas agonias, aos seus problemas. Coloque tudo diante do Senhor, Ele vai te ouvir. Deus é honrado e glorificado quando os seus filhos, a igreja do Senhor, o povo ama um ao outro. Deus é glorificado com isso. Isso é um sinal de que a igreja ama ao Senhor quando ela se ama, quando ela se relaciona, quando ela está próxima, se aprofunda cada vez mais no relacionamento de um para com o outro, quando quer estar junto para aprenderem, para edificarem e serem edificados. Deus é honrado e glorificado com isso. E o Senhor, Ele é o nosso protetor e provedor, para nos manter firmes, perseverantes, em meio a todos os desafios que nós temos na nossa vida. Deus é este Pai, protetor e provedor, que vai nos manter perseverantes até o fim, até que o Senhor venha. Para a glória do nome dEle, estaremos firmes, glorificando e honrando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor.